Olá, hoje é sexta-feira, estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós temos produzido por aqui. O nosso tema de hoje é terapia ocupacional. Você sabe o que é? Como funciona? É por isso que nós vamos conversar e estamos recebendo o terapeuta ocupacional Eduardo Siquieri. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por receber a nossa equipe. Imagina, eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre essa profissão que eu sou imensamente apaixonado. Eduardo, o que é então a terapia ocupacional, né? Como que ela se diferencia de outras áreas da saúde, por exemplo, como a fisioterapia ou a psicologia? Muitas pessoas confundem, né? A terapia ocupacional é uma junção da fisioterapia com a psicologia, né? Eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre a nossa profissão, né? Então, uma profissão regulamentada desde 1969 e é uma profissão exclusiva, né? Com uma graduação, né? Uma profissão da área da saúde com cursos de 4 a 5 anos. Hoje nós estamos enfrentando no Brasil uma falta, né? Uma carência desses profissionais. Então aí fica a dica para quem quiser cursar terapia ocupacional, né? É um curso aí em ascensão. Eu sempre gosto de falar sobre a terapia ocupacional desmembrando um pouco sobre o nome, né? Então terapia vem de tratar, tratamento, né? E ocupacional vem de ocupações. Ocupações são atividades, são ações que nós, seres humanos, fazemos no dia a dia, né? Então, o indivíduo, ele deixa de realizar alguma atividade do seu dia a dia, seja por qualquer razão, um acidente, alguma questão neurológica, alguma questão social, mental, emocional, ele deixa de realizar as suas atividades do dia a dia, as suas ocupações, o terapeuta ocupacional entra então para reabilitar ou habilitar esse indivíduo para continuar desempenhando o seu papel aí na sociedade, o seu papel de trabalhador, enfim, de pai, de mãe, de filho, né? É mais ou menos isso, assim, resumidamente, tá? Eduardo, e para quem é indicada a terapia ocupacional? Você disse que normalmente para essas pessoas que deixam de desempenhar alguma função, né? Mas isso pode ser desde da criancinha até os mais velhos? Sim, sim. O nosso trabalho ele começa desde o nascimento, após o nascimento, né? Então, em algumas intervenções até propriamente na UTI, né, com recém-nascidos, que precisam da nossa intervenção para uma estimulação precoce, por exemplo, né? Crianças aí que são prematuras ou que nascem já com alguma questão aí, com alguma síndrome, a gente já entra com a estimulação precoce. E aí a gente vai até a velhice, né? Desempenhando um papel aí super importante na prevenção, na promoção de saúde, prevenção de agravos, promoção de saúde e reabilitação. Na terapia ocupacional, é necessário que o paciente chegue com um encaminhamento de um médico ou ele pode ter essa vontade de procurar um terapeuta? O serviço é porta aberta, né? A gente costuma falar que é porta aberta. A grande maioria dos nossos pacientes, né, como muitos não conhecem a profissão, eles chegam através de algum encaminhamento, né? Não só um encaminhamento médico, chega também com um encaminhamento da equipe multi, né? Um psicólogo, um neuropsicólogo, um fonoaudiólogo, um educador físico também fazem esse encaminhamento para a gente. Mas a maioria ainda chega por encaminhamento médico. E quais são os principais objetivos da terapia ocupacional? A gente analisa o desempenho ocupacional. Então, como eu falei, se esse indivíduo ele deixa de realizar alguma atividade do seu dia a dia que seja importante, que seja funcional. Então, vamos pegar o seu caso, por exemplo. Eu sempre gosto de pensar junto com a pessoa. Você tem o papel de jornalista, né? O que mais são seus papéis? Dona de casa. Dona de casa, o que mais? Eu acho que... E atleta, só que eu não sou, né? Assim, eu que gosto de fazer atividade física. Boa, então tá. Então você desempenha o papel de dona de casa, jornalista, que é a sua profissão, né? A sua ocupação de trabalho, e atleta. Se você deixa, aconteceu, Deus me livre e guarde, mas um acidente com você e você precisou fazer uma cirurgia na sua mão.
né? O terapeuta ocupacional especialista, tá? Tem terapeuta ocupacional especialista em reabilitação de mão, vai olhar para a sua mão. Eduardo, mas qual que é a diferença então de um terapeuta ocupacional especialista em mão, que vai reabilitar minha mão após um acidente, para um fisioterapeuta, né? E aí eu vou falar um pouco da minha área e aí os fisioterapeutas falam da deles. Mesmo que o conselho seja junto, tá? Nosso conselho da terapia ocupacional e da fisioterapia ainda é junto, né? Que é o CREFITO. E aí qual que é a diferença? O terapeuta ocupacional, ele vai olhar para a sua reabilitação da sua mão, mas ele vai entender que para que você precisa da sua mão? Então você precisa escovar os dentes, então você acorda, né? Lava o rosto, você precisa da sua mão, escovar os dentes, fazer uma alimentação, se alimentar. Então o terapeuta ocupacional ele vai pensar na função dessa mão. A diferença mais ou menos é essa. O terapeuta ocupacional ele fixa, ele olha para o seu desempenho funcional. Né? E aí eu estou falando uma questão sua, né? Uma adulta que tem a sua ocupação, que faz o seu exercício físico. E uma criança, por exemplo, quais são, eu gosto sempre de citar, né, o exemplo, qual que é a ocupação de uma criança? O que é uma criança? O que ela faz? Normalmente estuda, brinca, né? Tem essa atividade mais assim... Isso, dentro da terapia ocupacional, né, nós temos 8 áreas de ocupação. E aí a criança se encaixa mais ou menos em 3, que é o brincar, o estudar, o lazer e mais um que eu esqueci, que é o sono, né? Então, se a criança tem alguma dificuldade em alguma dessas áreas, o terapeuta ocupacional entra então para auxiliar. Então, por exemplo, ela não tem um brincar funcional, ela não tem um brincar simbólico, ela tem um atraso no seu desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança com 3 anos é esperado que pule de um pé só, né? Um exemplo. E aí, se ela não faz isso, o terapeuta ocupacional entra para fazer uma intervenção aí precoce para que ela consiga ter um desenvolvimento mais próximo do funcional e típico possível para aquela família, tá? Isso é importante também, porque é um olhar também do terapeuta ocupacional de entender o que é importante para você e o que é importante para o outro. Para você é importante atletismo, para mim é importante outros esportes, né? E eu entender o que é significativo para cada indivíduo. Nesses casos das crianças especificamente, a família também trabalha junto? Como que é esse trabalho? A gente costuma falar dentro da terapia ocupacional, nós temos 2 modelos que são mais vistos aqui no Brasil, tá? Um modelo americano e um modelo europeu. O modelo americano é um modelo que a gente chama de modelo médico, onde a criança vem para o tratamento, faz a reabilitação ou a habilitação e os pais saem do consultório e é isso. A gente, né, e alguns terapeutas ocupacionais aqui no Brasil, a gente usa muito um modelo europeu que a gente usa, que chama prática centrada na família, onde essa família ela tem um papel importantíssimo na reabilitação dessa criança. Então a gente costuma falar, quando o paciente chega, a família chega, né, para me contar o caso, eu falo, olha, eu trabalho, né, com o modelo naturalista dentro do modelo da prática centrada na família. Esse tratamento vai precisar de mim, da criança, de vocês, da escola e de onde ela está inserida. Então a família tem um papel fundamental e importantíssimo, principalmente quando a gente fala sobre crianças e idosos também, tá? E no caso do sono, Eduardo, como que vocês podem atuar para ajudar as crianças, né? Não só criança, né? Quando a gente fala de sono, a gente pensa na população em geral, né? Como eu falei, cada caso é um caso. Na terapia ocupacional, nós não temos receita de bolo. Nós temos alguns modelos e abordagens que nós seguimos, que temos medida de fidelidade que a gente tem que seguir, né, certinho, né? Então, por exemplo, dentro da terapia ocupacional com crianças, a gente utiliza um método de integração sensorial. Na integração sensorial, para tratar crianças, adultos, idosos que têm disfunção sensorial, a gente tem um modelo que tem uma medida de fidelidade. Então, a gente tem que seguir aquele padrão. Mas, cada caso é um caso. E aí no sono a mesma coisa, a gente tem que entender o que está atrapalhando esse sono, o que está acontecendo, como é que está a rotina desse indivíduo. Então a gente faz uma avaliação muito minuciosa para a gente poder intervir. De maneira nenhuma, né, a gente entra com uma medicação, é sempre de forma humanizada com terapia. Né? Então, por exemplo, um paciente com TDAH... que não consegue focar e que tem uma rotina mais agitada porque ele precisa desse movimento, ele precisa, né? E aí chega no final do dia, ele está ali ainda pilhado e ele não consegue dormir.
a gente tem que fazer uma higiene, uma dieta do sono, entender o que está acontecendo, tentar colocar ali metas e objetivos para ele alcançar durante o dia, para ele chegar à noite e ele conseguir descansar. Aí a gente também abre mão de algumas estratégias, né? Como por exemplo, não usar telas, né? Usar celular, televisão. A gente também faz uso de algumas estratégias específicas para cada indivíduo. Você citou essa questão, por exemplo, né? Um indivíduo com TDAH, o terapeuta ocupacional ele também pode atuar em distúrbios cognitivos, em questões assim. Como que daí também vocês se diferem do psicólogo nesse âmbito? Eu costumo falar, gente, que o terapeuta ocupacional, e aí eu vou puxar a sardinha mais uma vez, ele é um profissional muito completo, graças à graduação, né, à formação, a gente olha para o indivíduo como um todo. Então eu não consigo olhar para você só, você chega aqui, eu tô com um problema porque, por exemplo, eu fraturei minha mão, fiz uma cirurgia, eu não vou olhar só para sua mão, eu vou olhar você como um todo. Então, as suas ocupações, as suas atividades funcionais do dia a dia, o que está te atrapalhando, né? Então, por exemplo, em caso de TDAH, autismo, como você falou, né? Hoje, a terapia ocupacional, né? Um dado relevante é que é a terapia mais procurada e mais eficaz para pacientes com transtorno do espectro autista. E aí a diferença, por exemplo, para TDAH e para autismo de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, é que o terapeuta ocupacional olha para as questões funcionais, né, suas ocupações, seu dia a dia, o que ele deveria desempenhar e que ele não está desempenhando, e para as suas questões sensoriais. Então essa é a diferença. O terapeuta ocupacional hoje tem esse olhar para as funções e para as questões sensoriais. Até 90% mais ou menos de casos com TDAH e com autismo hoje tem uma disfunção sensorial. E quem trata e diagnostica a disfunção sensorial é o terapeuta ocupacional. E isso é feito através da anamnese? É um conjunto. Anamnese, avaliação, olhar clínico, testes padronizados e não padronizados, mais contato com outros profissionais, com a escola, com a família, enfim. Quando o paciente chega, né, e a gente sempre fala, esse processo inicial ele demora um tempo para a gente ter esse olhar, né, clínico muito bem apurado, para depois a gente conseguir montar um plano terapêutico adequado para a gente começar o tratamento. O tratamento, a gente sabe que varia muito de pessoa para pessoa, de situação para situação, mas em média, quanto tempo assim o paciente permanece na terapia ocupacional? Depende do caso. Se for casos mais agudos, né, mais brandos que a gente fala, fica aí de 3 a 6 meses, mas nós temos casos que o indivíduo ele vai precisar da terapia ocupacional para o resto da vida, né? Principalmente, por exemplo, casos de autismo, né? do transtorno do espectro autista, do TEA, ele vai ficar aí um tempo na intervenção, né? Na sua vida, na infância, adolescência, vida adulta. A terapia ocupacional, ela tem uma frequência semanal, mensal, quinzenal, como funciona? Depois dessa avaliação, depois dessa anamnese muito bem feita, quando a gente monta o plano terapêutico, nós temos que fazer a indicação clínica, né? Então a gente faz a indicação clínica de quantos atendimentos que esse indivíduo vai precisar por semana. Nem sempre é cumprido, é o que eu falo. Como a gente trabalha com a prática centrada na família, é o que a família consegue, é o que a família pode diante das suas questões financeiras, as suas questões de organização aí da sua rotina, mas nós temos que fazer essa indicação, porque lá na frente, nossa, meu filho, minha filha, eu, né? A gente tem lá no prontuário a nossa indicação, eu indiquei tantas vezes de terapia por semana, então tem que estar tudo certinho. Tá certo, nós estamos conversando com o Eduardo Siquieri, ele que é terapeuta ocupacional, nosso tema de hoje é a terapia ocupacional. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com Você Saúde. O nosso tema de hoje é terapia ocupacional e nós estamos conversando com o terapeuta ocupacional Eduardo Siquieri. Eduardo, no que se refere à promoção e à prevenção da saúde, como vocês podem atuar? Infelizmente, esse é um tema que no Brasil, né, desde a época da faculdade a gente estudava e falava muito sobre isso. No Brasil, a gente não pensa muito nisso, né? A gente sempre pensa em reabilitação, né? A hora que o problema já instaurou, né? A gente, nossa, agora eu tenho que olhar.
né? Então, se a gente olhasse para a prevenção e para a promoção, seria muito bacana. E aí, é isso, assim, a gente sempre fala no nosso Instagram, @TOconectado, já fazer a propaganda, a gente sempre fala e mostra em alguns momentos que nós estamos promovendo essa saúde em nós mesmos, né? Nós costumamos falar que para a gente cuidar, para a gente estar bem, para a gente cuidar bem, a gente tem que estar bem. Né? Então, a gente nada mais é do que a prevenção de agravos e a promoção de saúde. É a gente pensar no pré, para não chegar a instaurar algum transtorno, alguma doença, tá? E aí eu estou falando de doenças que podem ser instauradas. Outras já são, né, pré-existentes. E aí não tem como, né? Aí já... A gente falou no primeiro bloco sobre reabilitação, muitas vezes motora, né? No caso do acidente, lá sua mão teve algum problema ali, mas sem ser na reabilitação, no desenvolvimento motor, vocês também podem atuar? De que forma que isso acontece? Sim, nós podemos e atuamos, né? Como eu falei, olhando para as questões funcionais. Então, eu faço a reabilitação motora, eu olho para as questões e para as habilidades motoras, então eu olho para controle motor, controle de tronco, controle de pelve, como é que estão os membros inferiores, membros superiores, flexão e extensão, né, das articulações, pensando nas funções, nas ocupações. A diferença é essa, né? Então, assim, o meu foco não é reabilitar para a pessoa voltar a fazer aquele movimento. É a fazer aquele movimento para uma determinada ação. Uhum. Né? Então, para se alimentar, para tomar um banho sozinha, de forma mais... Eu costumo falar, né, e aí, resumidamente, o terapeuta ocupacional, ele busca autonomia, independência e qualidade de vida. Né? A gente costuma falar que é a tríade aí, autonomia, independência e qualidade de vida, com função, olhando para as funções e para as ocupações. Uhum. Que tipo de estratégias vocês podem utilizar e costumam utilizar com pacientes, por exemplo, que tiveram um AVC, vocês também ajudam, ou tem déficit de atenção? Que tipo de estratégias que podem ser utilizadas para que ele possa executar determinadas funções, no caso de um paciente com AVC, ser reabilitado, né, voltar a ter esse desenvolvimento cognitivo, né? Reabilitação cognitiva. Você falou 2 diagnósticos aí bem distintos, né? Então a gente vai ter que ir por partes. Como eu falei, quando você fala um diagnóstico, eu já penso 1 milhão de estratégias, né? Eu costumo falar que o terapeuta ocupacional ele tem plano A, B, C, D até o Z na manga, né? Se algo não der certo, eu já tenho que saber o que fazer, né? Então você falou aí de um diagnóstico aí, né? De déficit de atenção é uma coisa, e AVC, né, que hoje a gente fala AVE, né, já mudou a nomenclatura, é acidente vascular encefálico, né, que acontece no encéfalo. Eu já tive pacientes com AVE, pacientes com Alzheimer, e aí, por que eu estou falando do Alzheimer junto com a AVE? Porque a reabilitação vai ser mais ou menos igual, tá? O AVE é importantíssimo, tá, gente? Sofreu AVE, no hospital já começar a reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, né? É importantíssimo, já no hospital. Até os 2 anos a gente tem muito ganho após a AVE. Depois disso já começa a ficar um pouco mais complexo para a gente ganhar, tá? E aí a gente entra com estratégias de reabilitação cognitiva, com atividades para esse cérebro que perdeu ou não alguma questão, né? Se a gente falar de AVE, depende da área cometida no cérebro, no encéfalo. E a gente falando de Alzheimer, para a gente pensar no raciocínio lógico, na atenção, na concentração, na memória de curto e longo prazo, né? Então a gente olha para todas essas questões. E aí, também pensando na reabilitação motora, né? Então, o indivíduo aí com AVE, por exemplo, que teve um lado paralisado, né? Teve uma parestesia, uma paraplegia, a gente vai ter que olhar por que esse lado, como a gente vai reabilitar esse lado, o que a gente vai conseguir ganhar, por exemplo, de amplitude de movimento. Então, né, eu entro em padrão flexor no AVE, o que eu consigo ganhar, se eu vou ter que fazer alguma adaptação. A gente faz muita adaptação para paciente pós-AVE, né? Então, com engrossadores para esse indivíduo, então ele não consegue fazer mais a preensão palmar completa. A gente faz algum engrossador para ele conseguir continuar, por exemplo, comendo, né? Parkinson, então, né, que tem o tremor em repouso, para ele pegar a colher, a gente faz uma adaptação na colher para que ele consiga colocar o alimento na boca. Então, tudo pensando nas suas ocupações. Quais são as maiores dificuldades que vocês costumam enfrentar assim no dia a dia como terapeuta ocupacional?
Eu acho que a primeira é do entendimento das pessoas, de saber o que é a profissão, de entender a profissão, mas isso pra gente, né, eu falo por mim, que eu já ouvi profissionais, terapeutas ocupacionais falando assim, dá um Google, não sabe o que é, dá um Google. Eu sempre gosto de explicar, então sempre que a pessoa chega e fala, eu não sei o que é e tudo mais, eu sempre adoro explicar. Então acho que esse é um fator. Eu acho que um outro fator também é a questão do conselho ser junto, né? Isso dificulta alguns aspectos aí, a gente está na luta para desmembrar o conselho nosso. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, é uma profissão que está em ascensão, né? As pessoas estão entendendo, depois da pandemia, né? As pessoas começaram a entender mais a nossa importância, em todos os ambientes, né? Não sei se a gente vai falar sobre os locais que nós estamos inseridos, né? Então não vou dar um spoiler, não. Vamos esperar essa pergunta. Acho que é mais ou menos isso, assim. Eu não vejo tanto porque eu olho mais o lado positivo, tá? Sim, procura focar no que está dando certo, no que os pacientes estão conseguindo fazer, né? Sim. Agora, já que você se adiantou, onde estão inseridos os terapeutas ocupacionais, né? De que forma que as pessoas também podem procurá-los, que é que nós já falamos um pouquinho no primeiro bloco. Hoje os terapeutas ocupacionais eles estão inseridos então, né, no SUS. Então nós temos pouquíssimos, né, como eu falei, atualmente mais ou menos no Brasil tem 15, 16 mil terapeutas ocupacionais, é muito pouco, né? E aí alguns estão inseridos no SUS, onde o UBS, na educação, então aqui em Caraguatatuba, por exemplo, tem terapeutas ocupacionais, uma das poucas cidades que tem terapeuta ocupacional na rede de educação e funciona muito bem, é um serviço que é muito bacana e dá até orgulho de falar, né? Então pensando aí no SUS, e aí temos consultórios, né? Eu, por exemplo, atuo só no consultório particular, clínicas multiprofissionais, também tem terapeuta ocupacional, clínica de reabilitação, hospitais, né? Então hoje tem leis que precisa de terapeuta ocupacional, onde tem UTI, por exemplo. Então são vários os lugares, né? Assim, são várias áreas, CRAS, né? Então nós atuamos também na área social, na área de educação, na área de reabilitação. Todas as áreas hoje a gente consegue, se tiver o terapeuta ocupacional, né? Como eu falei, está escasso, nós temos aí a atuação desse profissional. Saúde mental, né? Não posso esquecer da saúde mental. Trabalhei 5 anos em um hospital psiquiátrico, né? Meu segundo emprego. Então na saúde mental também nós temos a terapia ocupacional, aí começou na reabilitação e na saúde mental, né? Com a doutora Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra que começou a levar um pouquinho o trabalho da atividade. Eu esqueci de falar, né, já complementando, que a terapia ocupacional ela usa a atividade como o nosso objeto de trabalho. Então, se você chega aqui para eu te atender, eu sempre vou ter alguma atividade, por exemplo, para reabilitar a sua mão, né? Então, a atividade ela é o norte ali da terapia ocupacional. Por isso, nós estamos aqui no seu estúdio com todos esses equipamentos que são utilizados normalmente para a terapia ocupacional. Sim. Aproveitando, fala um pouquinho para a gente desses equipamentos que vocês utilizam. Esse é um equipamento aqui de integração sensorial, como eu te falei, dentro da medida de fidelidade que nós temos, né, para tratar, por exemplo, indivíduos que tenham a disfunção sensorial, né? Então nós temos aqui a plataforma, nós temos o ninho, nós temos a lycra, nós temos o cobertor ponderado, nós temos o almofadão, temos alguns objetos que nós utilizamos na terapia. Né, um exemplo de uma adolescente que eu comecei a atender, deve ter uns 3 meses mais ou menos, ela não subia na plataforma no nível mais baixo. E para descer, ela me segurava, ou seja, ela tinha o que a gente chama de insegurança gravitacional. Então, Eduardo, o que isso influencia no dia a dia? Na hora de descer um degrau, subir e uma escada, né, ela sempre precisava segurar em alguém. Hoje ela já consegue, por exemplo, subir na plataforma, ela já consegue, a gente já faz balanço, então a gente vai para frente, vai para trás, vai para o lado, para o outro, a gente já consegue utilizar esses equipamentos. E aí, entre outros, né, que vocês não estão vendo, que a gente também utiliza, né, o tablado, né, a parede sensorial, enfim, vários outros equipamentos. Você citou anteriormente, também agora há pouco, sobre Caraguatatuba é uma das únicas cidades que tem terapeuta ocupacional na rede pública de educação. Qual que é a importância disso e como que nesses casos vocês atuam também? Aí são casos específicos, a criança também é direcionada?
Nós temos atendimentos na rede aqui de educação, então crianças que são lá na escola, né, na pré-alfabetização, o professor, o diretor, ele identifica alguma questão, já passa para a equipe multi. Então, se for questões relacionadas à função, ocupação e sensorial, o terapeuta ocupacional vai avaliar. Avaliou essa criança no âmbito ali da escola, viu que tem alguma necessidade, manda para o consultório e o terapeuta ocupacional faz esse trabalho ali. Isso é raríssimo, são poucas as cidades que têm esse trabalho, né? Então é um olhar desde lá quando a criança entra na creche, por exemplo, né? Então o terapeuta ocupacional já está ali para ver, já para avaliar alguma questão ali, o professor já fala e aí já entra com intervenção, que é importantíssimo. Quanto antes, a gente fala de intervenção precoce, quanto antes começarmos a intervenção, melhores são os resultados. Eduardo, só para antes da gente finalizar, né? O trabalho do terapeuta ocupacional é avaliado o paciente caso a caso, mas na grande maioria das vezes existe a necessidade dessa equipe multidisciplinar para poder o paciente conseguir voltar às suas funções normais, ou isso varia muito e são raros os casos? Não, varia muito, mas não são raros, mas varia muito. Nós temos pacientes aqui no consultório, quando eu falo nós é porque nós temos uma equipe, né, de terapeutas ocupacionais, e aí nós temos pacientes que só fazem terapia ocupacional e nós temos pacientes que passam por vários terapeutas, né, e aí tem uma equipe médica, pediatra, neuropediatra, neurologista, psiquiatra, alguns casos, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim, e tem casos que vêm só pra gente mesmo, que a gente consegue, né? Se for uma questão só funcional, ocupacional e sensorial, somente o terapeuta ocupacional mesmo. Qual recado, então, você gostaria de deixar para quem está em casa nos acompanhando hoje? Olha, gente, falar sobre essa profissão, o primeiro recado é para quem quiser saber mais, né? Procurar a gente aí nas redes sociais. Nós postamos vários conteúdos lá, nós temos cursos, né? Então, temos cursos aí em plataformas lançados que dá para fazer, né? Sobre disfunções sensoriais, sobre a terapia ocupacional. Algumas pessoas aí que estão vendo, né? Que queiram entender mais, queiram estudar um pouquinho sobre a terapia ocupacional. Um outro recado é esse, né? Para fazer aí uma busca sobre o que como é que está o mercado. E para as pessoas também fazerem a pesquisa e conhecerem mais nosso trabalho, porque com certeza o terapeuta ocupacional em alguma, né, parte aí da sua vida vai ser muito, muito útil. E é muito importante a gente falar que seja um profissional especialista naquela área que você precise, tá? Então, por exemplo, quando eu vou buscar um médico, a gente vai no especialista. É a mesma coisa do terapeuta ocupacional, tá? Então, você vai no especialista para aquela situação. É a mesma questão, né? Depende das pós, né? Das especializações que a gente faz. Tá certo. Eduardo, muito obrigada por ter aberto as portas aqui do seu estúdio pra gente e por ter esclarecido tantas questões a respeito da terapia ocupacional. Com certeza quem está em casa conseguiu entender um pouco melhor a profissão, quem não entendia, quem já conhecia pôde saber mais também sobre a atuação de vocês, então muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, as portas sempre estarão abertas para vocês, para as pessoas que quiserem vir conhecer, nós estaremos aqui e vai ser um prazer falar um pouco mais sempre sobre a terapia ocupacional. Obrigada também a todos vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estaremos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço!